Bem-vindos ao canal Modernidade Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje mais uma vez vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a pantomima simplesmente do aquecimento global, aquela lacração do aquecimento global. O aquecimento global pode realmente estar acontecendo, mas você não terá nenhuma ação efetiva para mudar os rumos do aquecimento global do planeta, que já se aqueceu, já se resfriou, mas tem aquela pantomima, tem muita gente que ganha dinheiro, aquelas ONGs, aquele pessoal todo e tal, né? O IPCC da ONU, todos aqueles climatologistas, né? Amestrados que vão ali e tal. Não, realmente o aquecimento global, temos que limitar o aquecimento até o final do século. E as pessoas estão falando assim, o que eu tenho a ver com o final do século? Eu tenho que resolver os meus problemas de hoje. Por isso que não cola, por isso que essa narrativa não cola, né? Entre a possibilidade de uma catástrofe no final do século e os problemas tangíveis das pessoas no presente, elas simplesmente dizem, olha, I'm so sorry, entendeu? Bom, olha só. Aí tem aqui que eu vou comentar duas matérias muito interessantes, onde uma delas, assim, em 33 anos, a cidade de Campinas ficou em média 1,2 graus mais quente. Olha que sensacional. Na outra matéria, na outra manchete, temos aqui, Campinas já está mais quente por causa da mudança climática, vírgula, diz estudo. Quanto a temperatura subiu? Olha que científico, muito científico essas manchetes, né? Muito bem, aí em ambas as manchetes eles citam um estudo, né, da Universidade lá de Campinas, fez um estudo muito interessante e tal, né? Veja, toda pesquisa, e eu conheço bem essa questão você tem que focar na metodologia. Qual a metodologia? Qual o foco? O que você está estudando? Qual é o arcabouço ali da sua pesquisa, né? Essas pesquisas são inúteis, são totalmente inúteis. Eu vou mostrar aqui para vocês porque que é tudo inútil, é um puta de um dinheiro jogado fora, né? Então vejam só. A matéria jornalista começa falando do IPCC, que assim, desde 1850, o aquecimento do planeta, aquela balela toda do aquecimento desde 1850 e tal, sabe, que é um fetiche que esses caras têm, puxa a história antes, né? Eles não explicam por que de 1946 até o final dos anos 70 a temperatura só caiu, apesar dos hidrocarbonetos só estarem mais em utilização, então não é verdade. Então, assim, agora, o planeta tem o seu ciclo próprio de aquecimento e resfriamento. Como eu tenho vídeos aqui no canal, se você pesquisar, o Oceano Pacífico é 1/3 do planeta, 50% da água que tem no planeta, que é ele que realmente absorve o calor que vem do Sol, né? Da atividade solar. E aí, muito bem, nesse estudo aqui, em Campinas, os efeitos aqui, ó, a cidade, eu vou chegar aqui, vocês vão ver que interessante. A média de temperatura máxima, se você pegar as temperaturas máximas medidas, né, você pode pegar a mínima, a média e a máxima, né? Então, são estudos, né, climatológicos que você vai registrando isso. Qual a temperatura mínima no tal mês, qual a temperatura média, qual a temperatura máxima, né? As temperaturas máximas em Campinas subiram entre 1989 e 2022 em 1,2 graus. Olha que interessante, né? Então, entre 1989 e 2022, as temperaturas máximas na cidade de Campinas, no mesmo observatório lá de temperatura, registraram uma elevação de temperatura nesse período 1989 a 2022 de 1,2 graus Celsius.
lá na central de medição. É interessante que o próprio entrevistado aqui, ele diz, o CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, CEPAGRE. O CEPAGRE está na borda da mancha urbana de Campinas. Se a medição for feita no centro da cidade, as variações serão ainda maiores. Olha que fantástico! É claro que serão maiores, porque é uma ilha de calor. Olha que fantástico. O cara entrega realmente, né? Ele entrega em toda pesquisa você tem que ter o contrafactual. Ele entregou o contrafactual. O contrafactual é o seguinte: se não existisse uma cidade em Campinas tão adensada como Campinas, com concreto, com asfalto, a temperatura seria de 1,2 graus de 1989, aumento, até 2022? Eu perguntaria a esse doutorando lá, que está todo feliz dando entrevista e tal. Então, assim, Campinas está mais quente por causa das mudanças climáticas. Diz estudo quanto que a temperatura subiu. Entre 1989, papapá, mas não deve parar por aí. Esse é um sistema global com impacto local, diz um outro cientista aqui. É um sistema global. O sistema do El Niño, do Laninha, porque eles mesmos dizem que num período aqui em que a temperatura não foi tão intensa, porque o Laninha, assim como o El Niño, é um fenômeno que vem do oceano do tamanho do Pacífico. Então, quem está mandando no clima da Terra é o Oceano Pacífico. E tem a ver com as nuvens que se formam sobre o Pacífico, a irradiação solar que determina o aquecimento. O aquecimento humano é pífio perto dos fenômenos realmente cósmicos. Mas o cara continua achando que nós dominamos o clima do planeta. Nós dominamos o clima do planeta. Olha aqui, ó. E entre 2020 e 2022, a redução se deveu mais acentuada devido à influência do Laninha, fenômeno climático em que há um resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, deixando as temperaturas mais amenas no sudeste do Brasil. Ele mesmo está dizendo isso. Eles mesmo estão dizendo isso. Certo? Bom, aí vejo com um fenômeno muito maior, de uma magnitude muito maior do que na cidade de Campinas. Aí o cara fala, não, mas eventos globais com atuações locais, né? Então, aí eu fui fazer, eu sou chato, fui fazer umas contas, tá certo? O município de Campinas, ele se desmembrou de Jundiaí, ali no final do século XVIII, e foi formado Campinas por toda aquela pujança ali da cana-de-açúcar, da coisa do estado de São Paulo, né, tal. Muito bem. A área do município de Campinas são 794.571 quilômetros quadrados. Para vocês terem ideia, é um pouco mais da metade do município de São Paulo, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados. O município de São Paulo. Então, Campinas tem a metade. Só para vocês terem a ordem de grandeza, o que é o município de Campinas. Muito bem. O que esse estudo... Eu acho sempre uma perda de tempo enorme. Você pode estudar o que você quiser. Se você não fizer a análise realmente dos parâmetros, então você pode encontrar o resultado que você quiser, os números confessam o que você quiser. Então eu acho assim, patético que um estudo desse não leve em conta o seguinte: em 1900, dados aí que são públicos, 1900,
O município de Campinas tinha 94.704 habitantes em 1900. Naquela pujança, hein? Pujança aí do carvão, aquela coisa toda. Então, 1900, 94 mil. Em 1989, quando começa o tal estudo deles, o município de Campinas tinha 782.906 habitantes, um número 8,3 vezes maior do que em 1900. Isso em 1989. 782.906 habitantes. O que você acha? O que você acha que o morador, lá em 1989, que morava há 50 anos em Campinas e que viu essa evolução de pessoas, o que você acha que ele relataria sobre a temperatura em Campinas? O que você acha que ele diria? Mas vamos lá. Em 2022, o censo demonstra que a população de Campinas é de 1.138.309 pessoas. Veja, entre 1989 para 2022, houve um aumento aqui de quase 400 mil pessoas, né? 400 mil pessoas, de 783 mil para 1.138. No mesmo espaço dos 794.571 quilômetros quadrados. Ou seja, o adensamento populacional é muito maior do que em 1900, com 94 mil habitantes. Então, é óbvio que essas pessoas em 2022, se elas vivessem em Campinas em 1989, elas também teriam uma percepção de que a temperatura aumentou por causa do adensamento populacional. Essa diferença de aumento de pessoas significa que você tem mais casas, apartamentos, edifícios, ruas construídas, avenidas e tal. Então, eu acho assim patético que uma universidade dessa, com dinheiro público, gaste dinheiro para fazer medição de temperatura no lugar onde ele sabe que houve um adensamento populacional. Por que eles não vão fazer essa medição? Vai a sugestão aí, vai a sugestão. Façam essa medição lá no Pico das Agulhas Negras. Na divisa aí de Rio com São Paulo, ali na região de Itatiaia e tal. Vão lá, coloquem, né? Já tem a estação lá, mas eu acho que a Universidade de Campinas podia colocar a estação dela lá e façam a medição nesse período de qual foi a variação de temperatura. Eu quero ver se lá no Pico das Agulhas Negras a variação de temperatura foi como essa em Campinas, com esse adensamento populacional, que saiu de 783 mil habitantes para 1.138. Então é patético um estudo desse. Por quê? Porque é óbvio que nessa região, em Campinas, a temperatura aumentou. Quando eu saio de São Paulo e venho aqui para Mogi das Cruzes, e eu coloco no carro e já seleciono a temperatura quando eu saio de casa. Em qualquer temperatura que eu saia, no momento que eu saio ali de São Paulo, como aqui é uma região que 50% aqui do condomínio é de Mata Atlântica, a temperatura cai de 2 a 3 graus. Todas as vezes que eu meço isso funciona. Se eu saio da onde eu estou em São Paulo, temperatura 21 graus. Eu chego aqui, entrei no condomínio, temperatura 18 graus. E aí você tem que ter todos esses pesquisadores dizendo que a temperatura média, não, a temperatura máxima em Campinas subiu muito por causa do aquecimento global. Me faz rir, certo? Eu quero ver, de novo, provoco. Vá lá fazer essa medição de temperatura lá na Serra da Mantiqueira,
Vá lá no interior da Serra, porque lá não tem influência. Se você pegar um morro, que eu conheço bem, pega lá um morro, no interior da Serra da Mantiqueira, e nesse período me prove que a temperatura aumentou. Agora, você vir com esse papo numa cidade como Campinas, com esse crescimento vertiginoso, e dizer que a temperatura aumentou, realmente vou finalizar aqui para vocês. Me faz rir, me faz rir. Os números, confesso o que você quiser. E esses pesquisadores, eles estão ali só para marcar ponto, né? Só para marcar ponto, que é bacana ele soltar isso aí, dizer que, nossa, em Campinas, a temperatura de 1989 a 2000, a temperatura máxima aumentou em 1,2 graus. Como diria o Batman, né? Pro Robin, né? Santa precisão, Robin.